Presidente, nobres colegas vereadores, antes de qualquer coisa, senhor presidente, parabenizá-lo e a direção dessa casa pelas melhorias aqui nos nossos aposentos. É sempre bom retornar ao trabalho, tendo algo novo, tendo melhoradas as nossas condições, e Vossa Excelência tem se esmerado nisso durante o seu mandato. Eu gostaria de parabenizá-lo e a direção da Casa por esse ato importante para nós, senhor presidente. Agradecer especialmente ao diretor administrativo, Jorge Haddad, que durante os 15 dias, junto com os funcionários aqui da área, correu aí para dar certo e realmente ficou bastante bonito mesmo. Sem dúvida que nós estendemos a todos eles e reconhecemos, sei que os vereadores todos percebem e recebem com muita alegria. Senhor presidente, nós apresentamos o projeto de lei 11.371, que cria o serviço Disque Idoso. Tivemos a oportunidade de ouvir aqui por alguns minutos o seu Milton, que discorreu rapidamente, e nós gostaríamos de ouvi-lo muito mais, sem dúvida, a respeito das dificuldades, problemas que enfrentam os idosos, não só na nossa cidade, mas também no nosso país. Chega-se um tempo, senhor presidente, em que as forças se vão, o reconhecimento se vai, e quando não se tem sensibilidade para com os idosos, eles passam muitas vezes a vegetar nas nossas cidades, nos bairros largados, abandonados, esquecidos. E como diz o nosso projeto de vida, senhor presidente, não bastasse isso, são muitas vezes agredidos, maltratados, tanto dentro da própria família, quanto por fora dela. Nós ouvimos atentamente o senhor Milton, dando aqui alguns números, de que somos hoje já quase 25 milhões de idosos no país, e aqui estamos nos aproximando dos 60 mil idosos na nossa cidade, sem que se tenha uma política, sem que se tenha um planejamento de atender essas pessoas que deram tudo de si, não só na formação da nossa cidade, na criação dos filhos, como para o bem do nosso país, e que encontram no final da vida, senhor presidente, um salário minguado que não dá condições muitas vezes para comprar o remédio, né? Além disso, como vi no jornal ainda hoje, vereador Pacheco, uma senhora agredida porque o sujeito descobriu que ela tinha R$ 75 no bolso. É uma situação lamentável, uma situação difícil. O doutor Flamínio, digno promotor de justiça, também declarou que 80 a 100 denúncias todos os meses de maltratos aos idosos na nossa cidade. Nosso projeto poderia se chamar Disque Idoso, Tecla Idoso, Acesse Idoso, Socorro Idoso. Poderia se chamar qualquer destas coisas que estaria bem, muito bem localizado. Ele visa abrir um canal para que o poder público possa tomar conhecimento e atender, e realmente enviar um socorro a estas pessoas que passam por essas dificuldades. Muitos desses casos são as próprias mães, são as próprias avós, filhos com problemas de vício, problema de drogas, desesperados também, mas que acabam maltratando essas pessoas que deveriam ser homenageados no nosso país. Nós olharmos para a cultura japonesa, certamente que nós ficaríamos envergonhados com a forma como são tratados os idosos no nosso país. Mas nós temos esperança, e mesmo que praticamente tudo que se levanta nessa casa é ilegal, é inconstitucional, não serve, não é correto, não é adequado, né? Adequado é a morte, adequado é a fome, adequado é a violência aos idosos, principalmente. Sabemos que todas as classes passam por violência hoje, mas uma covardia extrema quando se ofende, se maltrata ao idoso,
que é submetido, muitas vezes, às longas filas, né, nos bancos, às dificuldades financeiras, dificuldades com o remédio, dificuldades com a saúde, dificuldade com a falta de educação, que muitas vezes se vê nos coletivos, nos ônibus, em que a pessoa muitas vezes faz de conta que está dormindo, enquanto uma senhora idosa, um senhor idoso, uma mulher grávida, uma mulher com criança, se equilibra diante das dificuldades do transporte. Então, senhor presidente, nós decidimos desta forma apresentar esse Disque Idoso para receber denúncias de maus tratos, comunicar emergências, pedidos, sugestões e até reclamações. Caso não venha a ser sancionado pelo senhor prefeito, que se adote como uma indicação do Legislativo, uma indicação nossa, para que se faça algo com urgência aos idosos da nossa cidade. Vale a pena nós citarmos o artigo 3º do Estatuto do Idoso, senhor presidente, que diz: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Está escrito isso. O que nós desejamos, o que nós sonhamos, é que se pratique isso no nosso município, que se pratique isso no nosso país, que seria algo extremamente especial, não só para o idoso em si, meu caro vereador Pacheco, mas para as gerações. O que eu tento dizer nessa tribuna, senhor presidente e nobres colegas... Vossa Excelência, me permite uma parte? É que, já permito, sim, senhor, é que a falta do idoso, o desrespeito ao idoso, isso passa ao pequeno, à criança, ao jovem, não se tem mais a referência destas pessoas que deveriam ser ouvidos mais nas câmaras, nas igrejas, na comunidade de um modo geral, porque eles têm o que ensinar, eles têm o que passar para a sociedade. Pois não, vereador? Vereador Dileiro Gonçalves, em primeiro lugar, quero parabenizar Vossa Excelência pela apresentação desse projeto. Projeto excelente. Mas Vossa Excelência sabe que o meu parecer foi contrário, porque eu sou obrigado a cumprir aquilo que a consultoria manda. Sim. Eu, por exemplo, vou votar no projeto de Vossa Excelência, porque acho um projeto muito bom, muito respeitoso, muito certo. Mas, se vir, por exemplo, infelizmente, o veto, Vossa Excelência irá compreender que eu sou favorável ao projeto, mas eu não posso fugir, evidentemente, do tanto parecer da comissão, como também da parte jurídica da casa. E Vossa Excelência tem razão. Tem que haver muitas modificações para que, às vezes, certos projetos desse naipe seja reconhecido na legalidade. Porque aí, o que despesa que faz? Nada, para colocar 192. Isso é uma fichinha para um projeto tão grande como esse, que é beneficiar a parte dos idosos que está mesmo, de fato, abandonado. E existem coisas horrorosas que eles são usados até para fazer empréstimo para certos familiares. Vossa Excelência está certo, parabéns, conte com o meu voto hoje, mas se vir, por exemplo, infelizmente houver, sou obrigado a respeitar o nosso posicionamento. Então, eu gosto de deixar bem claro que dá-se a impressão, às vezes, que nós somos contrários aos nossos colegas aqui dentro. Pelo contrário, somos favoráveis. Quem sabe se Vossa Excelência um dia vai fazer parte da Comissão de Justiça e Educação, você vai lembrar do vereador Doca, Doca tinha razão. Certo? Parabéns pelo projeto de Vossa Excelência, viu? E que dê um pulinho falar com o prefeito. Quem sabe se ele consegue aprovar o projeto e não mande aqui a legalidade. Seria uma vitória geral, tanto de Vossa Excelência como da Câmara, da população e dessa classe sofrida que é o idoso. Parabéns. Eu que agradeço, vereador Doca, e sem dúvida que ao debater aqui dessa tribuna, a gente já ressalva essa comissão que tem sua responsabilidade, jamais nós vamos culpá-los por alguma coisa, eu entendo perfeitamente. A minha luta é contra o sistema,
Pastor, vereador, conceda uma parte, por favor. doutor Pacheco. Eu também queria parabenizar o senhor pelo belíssimo projeto, pela belíssima ideia do Disque Idoso, pela sua apresentação, pela defesa do seu projeto. O senhor falou realmente toda a realidade em que vive o nosso país em relação aos idosos, a condição de exclusão social que muitos idosos vivem hoje em dia, a condição dos maus tratos que muitos idosos sofrem, às vezes até no âmbito do seu próprio lar, da sua própria família. Então, essa preocupação ela é muito oportuna, e muito oportuno também o seu projeto, tem o meu acolhimento, terá a minha aprovação, o meu voto favorável, e nós vivemos um momento em que, pela melhoria das condições e pela qualidade de vida, nós temos hoje um aumento da longevidade. O país caminha para uma população de idosos cada vez maior. Então, é preciso ter essa preocupação que Vossa Excelência está demonstrando em relação ao idoso, à inclusão do idoso, aos cuidados com o idoso, porque hoje em dia nós temos uma dificuldade até na área da medicina, na formação dos geriatras. Há uma falta extrema de geriatras em todos os municípios, em todo o país, para que possa cuidar dos nossos idosos. Nós fizemos aqui uma moção, que me perdoe, já estou terminando, sei que já adiantei dentro do seu tempo, peço permissão até do presidente Gerson Sartori para que eu possa completar meu raciocínio. Nós fizemos uma moção de apelo à senhora presidente da República, no sentido de estimular a formação de médicos geriatras, porque a nossa população, no futuro, terá um contingente de idosos muito maior, e daí a necessidade dos cuidados. Parabéns mais uma vez pelo seu projeto, terá o meu acolhimento, meus parabéns. Obrigado, vereador doutor Pacheco. Vossa Excelência, mais do que muitos de nós, convive com a situação diariamente, sabe das necessidades dessas pessoas. É muito importante que Vossa Excelência tenha acrescentado no debate desse projeto, especialmente em que a nossa população vai se tornando cada vez mais idosa, e nós não queremos esperar que metade da população esteja já em idade avançada, para então se prever alguma coisa em atender essas pessoas idosas. São essas minhas palavras, senhor presidente. Eu só queria, estava no meu subconsciente, eu quero só transmitir. Há um provérbio, Vossa Excelência gosta muito dos provérbios, vereador Pacheco, provérbio que diz: não retires os marcos dos vossos antepassados. O que significa dizer, segue, continue passando de geração em geração a educação, o respeito, a alegria de viver e olhar para o idoso não como alguém imprestável, mas alguém que tem ainda muito a contribuir. Está aí os exemplos daqueles que têm adotado, daqueles que têm colocado no trabalho. Quantos são importantes ainda essas pessoas? Não retirar os marcos dos nossos antepassados seria, sem dúvida, uma ideia maravilhosa para todos os nossos governos e para nós também. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe ultrapassar o meu tempo. Continua em discussão, em votação. Não, você já votou. Marilena. Certinho. Não. Espera aí, presidente. Está vendo o problema. Vai no do Paulo ali. Trocaram a senha da vereadora. Acertou? Acertou? Pronto. Com 18 votos pela aprovação, esta presidência aqui não vota, o projeto está aprovado. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, vereador Dirley. Apenas para agradecer os nobres colegas pelo apoio à ideia, né? Se não ao projeto, à ideia, ao projeto, e dizer que, sem dúvida alguma, aqueles que não têm defesa, se sentem felizes numa hora dessa em ver que a nossa casa,
cumpre brilhantemente o seu papel. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao senhor Milton, aqui presente, a dona Cláudia Sartori também, a todos aqueles que trabalham nessa causa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado.